tentando usar o conceito de inteligência artificial. Não, porque vamos separar inteligência artificial. Eventualmente o que é real e o que não é, e não sei o que. Se eventualmente isso de alguma forma tem alguma rebarba ou resvala de alguma forma em mim, isso é fake. Veja. Óbvio que eu entendo que a questão de materialidade espiritual eventualmente não existiria. Não, Alex está confundindo a realidade com a inteligência artificial, né? Com qualquer coisa que possa ser dito em termos de algum argumento que fosse fake ou que parecesse ser fake. Né? Acontece que as coisas não funcionam só dessa forma. Nós temos, vamos dizer, se nós pensarmos dessa forma, nós temos camadas de realidade. Não porque eventualmente o argumento seja real, como eu falei. Até eu já falei em outros vídeos. Se eventualmente eu obedeço 10 mandamentos, não, a materialidade espiritual. Então eu não uso esse argumento como realidade. No entanto, esse argumento vai ser usado contra mim. Se eu falo que isso é apenas segundo uma entidade espiritual e não é a realidade, quem é que disse que todas as pessoas vão acreditar em mim? Alguém pode chamar, Alex, você abandonou seus filhos espirituais. Não, isso é uma inteligência artificial, mas eles não vão dizer isso. Então, primeira coisa, eles já não vão dizer isso. Segundo, se eventualmente dizem que eu abandono pessoas, eu falo, não, mas isso é apenas segundo determinada doutrina, não é a única verdade possível sobre o tema. Né? Até mesmo dentro do próprio conceito dele, mas enfim, independente. Né? Eu posso dizer que não. Em outras bases espirituais esse conceito nem existe. Eles estão eventualmente usando uma doutrina, no caso, não inteiramente alienígena à Bíblia, mas alienígena a mais essa doutrina, vamos dizer assim. É uma doutrina que não se aplica, vamos dizer, em todos os casos, ou talvez até em nenhum caso. Mas esse argumento vai ser utilizado. Você fala, não, mas isso aqui é segundo determinada doutrina ou determinada entidade espiritual. Quem é que diz que as pessoas vão acreditar em mim? Então, se eu pego e falo isso, mas é uma inteligência artificial. Claro, mas eu também sei que é. Não quer dizer que as pessoas vão acreditar em mim. Eu falo, isso é apenas segundo determinada entidade. As pessoas vão falar, não, ele abandonou as pessoas, sendo isso segundo outra entidade ou não, essa doutrina sendo alienígena, a Bíblia ou não, não importa, importa que ele abandonou pessoas. Tá vendo como o argumento é uma manchete, é um argumento manchetico, vamos dizer assim. O argumento em si é uma manchete, eu tenho que responder o argumento pelo argumento. Pelo menos se eu tiver argumentos para responder. Né? Eu tenho que responder o argumento pelo argumento. Não só, eventualmente, dizer, não, isso aqui é uma base em outra entidade espiritual e eventualmente não se aplica. Mas quem disse que as pessoas vão acreditar nisso? As pessoas elas podem até acreditar nisso e falar, não, mas mesmo que não seja feito espiritual, abandonou do mesmo jeito. Você está entendendo? Por isso que eu tenho que eventualmente responder. Aquilo que é inteligência artificial pode fazer com que as pessoas, no caso, acreditem no argumento contra mim. Então, justamente, elas podem. Aí que tá. O que eventualmente dizem que de repente eu confundo inteligência artificial com realidade, se eventualmente a acusação é essa, outras. Aí tá. De repente o argumento nem é esse. O argumento poderia ser no sentido de, não, mas as pessoas vão acreditar em inteligência artificial. Ou, não inteligência artificial, mas vão acreditar em alguma camada de realidade que é falsa, ou representando outra doutrina que eu não sigo, mas. Ou vamos dizer, não que eu não siga, que de repente eu sigo, mas não acredito nela, né? Porque eu não faço a obediência integral dos mandamentos, mas também não concordo eventualmente com outras doutrinas ou até outras religiões. E as pessoas, aí tá, em fragmentos de informação ou até em fragmentos de realidade, as pessoas vão acreditar nisso contra a minha pessoa. Então, talvez, se o argumento fosse esse, tudo bem, mas não é. O argumento é dizer, não, os Alex confundem realidade. Como se eventualmente eu não acredito no conceito de maternidade espiritual, mas sei que ele vai ser usado contra mim e sei que ele é um argumento de manchete importante que pode ser usado contra a minha pessoa e as outras acreditarem em mim. É, de certa forma, aquilo que eu já respondi pro nosso. Tá, vamos dizer agora. Para outras pessoas, vamos dizer. O que eu já respondi para outras pessoas no passado em relação a terceiros interessados. Tá, a informação pode ser falsa, independente, as pessoas podem acreditar. E eu tenho duas formas de responder isso. Ou no sentido de dizer que a doutrina não vale, que não é um argumento sempre crível, ou no sentido de dizer que o argumento é fácil, mesmo dentro da base que as pessoas usam, mesmo sendo inteligência artificial. E essa, por vezes, inclusive, é um argumento até mais. São argumentos mais pujantes. Dentro do próprio contexto da pessoa, que é o que eu tento fazer. Aliás, eu venho tendo muito sucesso. Venho tendo bastante sucesso, inclusive. Embora as pessoas não admitam isso. Eu venho tendo sucesso nessa argumentação. E. Essa é a questão. Crível dentro daquilo que a pessoa está acusando, mesmo que não seja uma doutrina que exatamente eu siga. Porque eu prefiro os mandamentos. Se os mandamentos forem aplicados inteiramente, não há maternidade espiritual. Mas o argumento vai ter mais força enquanto eu não conseguir obedecer inteiramente. Essa é a questão. E daí as pessoas podem acreditar nisso, claro. Então essa é a questão. Não é que eu confunda realidade com
com virtualidade ou com qualquer coisa nesse sentido. É que as pessoas podem acreditar. E aí eu tenho duas formas de argumentação. Eu tenho justamente essa que eventualmente alguns usam no sentido, não, mas que é um argumento até, ele é válido, ele não é inteiramente bom, inteiramente eficiente. Por vezes é. Nesse caso eu acho que não é. Porque a manchete chama mais atenção. É uma questão de imagem. Então a primeira argumentação é, não, mas essa doutrina não se aplica em todos os casos. E segundo, uma visão de religião que é não é bem a palavra distorcida, mas que ela é uma visão, vamos dizer, parcial da realidade que pode levar a erros argumentativos, vamos dizer assim. Ou talvez até é uma visão refratária, vamos dizer, da realidade. Acho que fica melhor assim. Você tem doutrinas que são visões refratárias da realidade, e você tem doutrinas que explicam mais a realidade do que outras, seja na Bíblia, seja em outras situações, mesmo em outras religiões. Eu vou explicar dessa forma. Não quer dizer que as pessoas não vão acreditar nessa porção refratária de informação, porção refratária de realidade. E aí, dentro disso, nós temos várias informações para corrigir. Você acreditou nisso? Não, eu entendo que isso possa ser falso. Mas entendo que as pessoas vão acreditar também nessa informação. Aí eu preciso verificar o que está errado, mesmo dentro do critério refratário. Essa é a grande questão. Dentro do critério refratário, mas também explicando, mas existe outra doutrina em que isso não tem sentido nenhum. E talvez essa doutrina seja mais verdadeira do que todas as outras. Mas o que é realidade? A questão não é essa. A questão é o efeito. Então, num primeiro momento, eu digo, não, essa doutrina pode ser insuficiente segundo uma determinada visão. Se eu aplicar os mandamentos, não existe, por exemplo, maternidade. Se eu aplicar os mandamentos. Se eu não aplicar, pode ser que eu seja acusado de uma maneira impressionante a ponto que as pessoas acreditem. Aí eu estou. Então, onde que eu estou confundindo realidade? Se eu sei disso, se essa é a base da discussão da verdade. Então, fica esse complemento no canal. Eu não estou confundindo nada. Só que eu sei quais são os argumentos que vão ser usados contra mim. Aliás, em termos de abandono de filhos e deixar pessoas presas ou alguma coisa nesse sentido, eu já conheço esse argumento há muito tempo, meu amigo. Eu já conheço esse argumento há muito tempo, desde a época que eu não pregava. Desde a época que eu nem trabalhava com filho espiritual e nada disso, né? Se bem que eu não entendia como filho espiritual as pessoas para quem eu pregava, mas enfim, né? Antes, eu já sabia que esse argumento, talvez até de maneira refratária, poderia ser utilizado contra a minha pessoa. Então não adianta, o que é realidade e o que não é. Não, isso é mentira. Dizem que eventualmente agora o argumento não é real, mas é usado como realidade antes para chamar a atenção de pessoas, porque eventualmente pode machucar a minha imagem. Agora diz que não é real,